Profeta Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém, queridos? Podem sentar. Graças a Deus. Profeta Jeremias, chamado pelo Senhor para trazer verdades contundentes a um povo que estava distante dele, para trazer verdades contundentes a um povo que estava desenganado, a um povo que se tornou casa rebelde por tudo aquilo que fazia e pelo modo e estilo de vida que ele tinha naquela ocasião. Jeremias, ele foi chamado para trazer um pouco de incômodo mesmo. Jeremias, ele foi chamado para trazer realidades e verdades para um povo que estava distante de Deus. Jeremias, ele foi chamado para falar ao povo: olha só, vocês estão cavando para si cisternas rotas. Lá no capítulo 2 ele fala isso. Ele fala assim: olha só, todas as nações têm os seus deuses. Eles servem a Baal, servem a Astarote, eles servem a outros deuses e eles não se voltam contra o seu Deus. Só tem um povo que se volta contra o seu Deus. E que povo é esse? São vocês. Vocês que têm o Deus verdadeiro se voltam contra ele. Isso é curioso. E ele vem trazendo no capítulo 17, acompanha comigo aí que eu sei que você não fechou a Bíblia, no versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O que ele está falando aqui? Olha só, Judá tem um pecado. E esse pecado está gravado aí, ó, nos altares. O que isso quer dizer? Vocês se tornaram um povo idólatra. Vocês se voltaram para outros deuses. Irmãos, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E nem o seu louvor com a imagem de escultura. Está na Bíblia, está no profeta. Ele não divide. Então, sempre que tem alguma situação, pode ser uma situação, pode ser um ente querido, pode ser um amigo, pode ser um trabalho, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa que passa na TV, na internet, que você gosta muito, que está dividindo a tua atenção em relação a Deus. Ele olha para isso como idolatria. Porque a palavra vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não aceita ter uma divisão dentro do teu coração. Só que o povo judeu, ele foi além. Os israelitas foram além. Eles não só estavam dividindo o templo, eles estavam dividindo a adoração proposital. O que é uma adoração proposital? Eles iam, pegavam ídolos e adoravam. Eles pegavam ídolos e se dobravam diante deles. Eles chegaram, através do rei Salomão, a introduzir dentro de Israel o culto a Moloque. Moloque fazia sacrifícios de criança.
Moloque, ele era um deus que aceitava sacrifício de crianças. Você entende o quão isso é pesado, irmãos? Eles introduziram isso em Israel. Tamanho foi o desvio que aquele povo teve e está até hoje. Não existe o povo de Deus, os judeus, e o povo de Deus, a igreja. Só tem um povo só. Todo aquele que me recebeu, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1 vai falar sobre isso. Os judeus não são o povo de Deus hoje. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é aquele que recebe Jesus Cristo. E quem recebe Jesus Cristo está na igreja. Eu não estou falando desta igreja. Essa igreja não é superior a nenhuma outra. Essa igreja não está à frente de nenhuma outra. Essa igreja faz parte do corpo de Cristo, a igreja invisível de Deus na face da terra. É bom deixar isso claro, porque às vezes a gente pode falar essas coisas e a gente acabar achando que é sobre essa igreja. Não é essa igreja. Não existe uma igreja só na face da terra, não. A igreja está espalhada, é o povo invisível de Deus. Porém, os judeus, eles se desviaram. Seus filhos, versos 2, se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto a árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, e em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Os judeus, eles estavam perdendo a sua herança. Olha, os filhos não se lembram mais do que vocês tinham, do encargo que vocês tinham, da herança que vocês tinham. Os seus filhos se lembram dos ídolos. Os seus filhos se lembram dos deuses que vocês introduziram. Os seus filhos não têm mais comunhão contigo, porque estão envolvidos com outros deuses. Estão se voltando para a idolatria. Irmão, isso é uma guerra. Falar sobre idolatria é uma guerra. Mas o coração do homem é isso. O coração do homem, ele nasceu para servir. E ele é um depósito. Sempre há algo dentro do coração do homem. Você lembra quando Jesus, se eu não me falha a memória, lá em Mateus 12, ele fala assim, olha, quando você expulsa um demônio, só que a casa fica vazia, varrida e como é que é? Eu quase falei língua, né? Adornada. Quando a casa fica ali vazia, limpinha, não preenchida pelo Espírito Santo, aquele demônio que foi expulso, ele sai, anda por lugares áridos e ele volta, achando a casa vazia e... como é que é? Esse negócio aí. Achando a casa vazia, o que é que ele faz? Ele entra e volta com 7 piores. O coração do homem é um hospedeiro. Então sempre, presta bem atenção nisso, sempre vai ter algo dentro de você. O coração do homem sempre vai estar inclinado ao bem ou ao mal. E existe um mito, e a gente vai falar sobre esse mito hoje. E esse mito não é o Bolsonaro, você acredita? Não é esse mito. Esse mito não é o Saci Pererê, não. Isso é o que a gente ouviu desde criança, como a realidade, como a verdade. A gente cresce ouvindo determinadas verdades e chega num momento que a gente para de questionar. Na verdade, a gente nunca questionou. A gente chama isso de teologia da indução. A gente vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, vai crescendo, ouvindo aquilo, vai crescendo, ouvindo aquilo, vai crescendo, ouvindo aquilo, e vai desenvolvendo uma ideia sobre isso e recebe como verdade. Qual é esse mito que a gente vai falar hoje? O livre-arbítrio. A gente vai entender e vai olhar para a Bíblia e vai tentar enxergar para ver se o livre-arbítrio é uma verdade ou não. O que é o livre-arbítrio? Vamos separar. O arbítrio é a vontade do homem.
O arbítrio é o desejo do homem. O arbítrio é a intenção do coração humano. É aquilo que o homem decide ou não decide fazer. E quando falamos de livre-arbítrio, nós estamos falando que a vontade do homem é livre. Só que aí a gente tem alguns problemas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele vai começar a descrever a figura humana. Ele vai falar assim: os pés do homem, eles correm para fazer o mal. A língua do homem é uma língua peçonhenta, é uma língua que só tem morte, é uma língua venenosa. E ele começa a descrever. Jesus, ele vai falar sobre os fariseus: vocês são um sepulcro caiado, por fora vocês são belos, mas por dentro só tem morte, só tem podridão. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala: e ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, nós vamos ver que quando nós não temos uma vida com Deus, quando nós não somos convertidos, quando nós não estamos rendidos a Jesus Cristo, nós estamos inclinados para o mal. Ou seja, Satanás, seus demônios e a vida de pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o arbítrio do ser humano, a vontade do ser humano não é livre. A gente não consegue do nada levantar, acordar e falar assim: eu quero hoje fazer o bem. A gente não consegue acordar e falar assim: olha, agora eu quero seguir por esse caminho. Não. É por isso que é necessário a vinda de Jesus. É por isso que é necessária a intervenção de Jesus. Você está dizendo então, Vitor, que nós somos uma espécie de robôs, fantoches, somos controlados por uma força maior e não temos vontade? Não, de forma nenhuma. Nós temos livre agência. O que é isso? Liberdade para poder agir. Só que nós temos uma liberdade limitada. Limitada ao nosso campo de visão e aquilo que é a nossa realidade. Qual a realidade do mundo hoje? Pecado. Qual a realidade do mundo no tempo de Jesus? Pecado. No tempo de Jeremias? Pecado. O homem, ele está envolvido e sendo enganado pela sua própria vontade. Ora, pois, Tiago 1,16 vai falar: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, existe uma autossabotagem, um auto-engano que eu e você podemos cair. E quem é que está enganando? A gente. A gente não canta assim? Liberta-me de mim. Não canta? Porque existem 3 prisões. Existe a prisão de Satanás, existe a prisão do pecado e existe a prisão do homem. A prisão de Satanás, ela é fácil ver. Quando alguém está possuído por demônio, ou essa pessoa manifesta, ou alguém é usado por Deus para ver aquilo ali, orar, expulsar, e acabou, vem o Espírito Santo e faz a festa. Quando alguém está aprisionado por pecado, é fácil identificar, seja um vício, seja uma mentira, seja alguém que rouba, que mata, seja alguém fofoqueiro, que fala mal, que difama. A gente em algum momento consegue identificar. Agora, a intenção do coração é difícil. O porquê que a gente faz o que a gente faz é difícil. Por exemplo, tem gente que está pregando o Evangelho, a palavra de Deus, e está em pecado. Por quê? Porque ela não prega porque quer ver o reino de Deus avançar. Ela não prega porque quer que as vidas se convertam e a igreja seja edificada. Ela prega como se fosse uma profissão. Ela prega para ganhar dinheiro, ela cobra para pregar. E pasme, prega o Evangelho, prega a Bíblia, prega a palavra de Deus. Mas qual a intenção por trás? Por isso que Jesus fala: é-me dado todo o poder nos céus e da terra. Por causa disso, porque eu agora sou soberano, ide e fazei discípulo em todas as nações. Ou seja, não é só vai e pregue. Pregue pelo motivo correto. Pregue pela motivação correta. Pregue induzido por um propósito e não com interesses pessoais. Agora olha comigo aqui o versículo 5 de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço,
e aparta o seu coração do Senhor. Geralmente a gente cita esse texto para falar assim, quando alguém decepciona a gente, está vendo aí, ó? Maldito o homem que confia no homem, está vendo lá, ó? Fui confiar, fui acreditar, ó. Pessoa, duas caras, duas palavras, bem que o profeta falou, só que ele não está falando de maldito o homem que confia no homem, ele está falando assim, maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que confia em si e faz da sua carne mortal o seu braço, porque será como um arbusto solitário, verso 6, no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Teu coração é enganoso, sabia? Então, queridos, quando o homem ele confia em si, quando o homem ele olha para si, quando ele olha para dentro do seu coração e diz, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, eu sou autossuficiente, eu acredito em mim. Já viu aquelas pessoas, quando vão fazer entrevista, essas brincadeiras de você acredita em Deus? Eu acredito em mim, eu confio em mim, eu confio na minha capacidade. Quando alguém conquista alguma coisa, tu vai lá, crente, cheio do Espírito Santo feliz e fala, graças a Deus. A pessoa vem com um balde de água fria e fala, graças a mim, foi eu que consegui, foi o meu suor, foi o meu esforço que me deu isso. Não, querido, não, maldito o homem que confia no homem, porque a nossa visão, a nossa intenção, o objetivo da nossa vida não é nesse plano terreno, é num plano superior. Por isso Jesus ele fala, não juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas juntai tesouro no céu. A leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória que há de ser revelada. Olha como a Bíblia é. Ela fala para você assim, olha, não se preocupa com o que é daqui, se preocupa com o que é do alto. Não olha para o que é aqui, olha para cima. Por isso, nós temos que ter a nossa visão alinhada corretamente. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, aonde assentado num alto e sublime trono. Porque quem é de baixo, querido, não vai entender quem é de cima. Quem está aqui nesse plano terreno caótico, quem está aqui nessa limitação terrena, animal e diabólica, não vai discernir o que Deus tem feito na tua vida. Porque aquele que não tem Deus confia em si. Por isso que não existe ateu. Não existe ateu. Todo mundo acredita em algo. Tem quem acredite em Buda, tem quem acredite em Maria, tem quem acredite em outras religiões, e tudo bem, pode acreditar, acredita lá, vai lá. Nós acreditamos em Jesus. E o ateu que não acredita em Buda, em Maria, não acredita, não é que me fugiu o nome dos outros deuses, mas tá bom, que não acredita em Jesus, que não crê, né, que ele é Deus, acredita que existiu um homem chamado Jesus, um revolucionário. Mas o ateu, ele acredita em si, ele eleva a sua alma a um nível de divindade e coloca a sua dependência racional apenas em si. Nós não. O cristão não pode fazer isso, porque a nossa força não vem de nós, irmãos. Você lembra lá de Hebreus 11, quando está falando dos heróis da fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza é a prova daquilo que não se vê. Pela fé os antigos ganharam, alcançaram o mundo, e por aí vai. Aí lá pelo verso 33, 34, 35, ele vai falar assim, Belinha: da fraqueza eles tiraram força. Irmão, essa conta não bate. Como que alguém tira força da fraqueza? Porque eles dependiam de Deus. Eu vou te falar o que é dependência de Deus. Você tem um povo que está caminhando no deserto tu não planta, no deserto tu não colhe, no deserto tu não tem sustento, mas o povo foi sustentado por Deus, com pão, com carne e com água.
Não dá para depender de si, não dá para olhar para si, mas quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está dando a liberdade para a gente acreditar que tudo depende de mim, nada depende de Deus. O livre-arbítrio, ele não é uma realidade. A realidade é, tudo depende de Deus e nada depende de mim. Todo poder emana de Deus e não do povo, como diz a Constituição. Toda graça e todo perdão está em Deus. Vitor, mas eu tenho que crer. Mas você tem que crer em algo que Ele fez. Então não depende de você, porque se Ele não vem, tu não tem no que crer. Se Jesus não vem, nós já estamos condenados. Como assim? O próprio Jesus falou, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Se eu não tenho Jesus, eu já estou condenado. Eu não serei, eu já estou condenado. Mas se eu tenho Filho, eu tenho a vida. Agora você vai lembrar de uma outra passagem, lá em João, que Jesus fala assim, olha, todo aquele que o Pai trouxer a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Não é só todo aquele que vai a Jesus, mas é todo aquele que o Pai o trouxer. É por isso que existe a regeneração. O arrependimento você pode fazer, não pode? Você pode chegar racionalmente e falar assim, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do mal que eu tenho feito. Você pode fazer isso. Você pode olhar e decidir crer ou não, mas nascer de novo é uma decisão? Não. É nascer da água e do Espírito. Não é se matar e nascer de novo. Quem faz um novo nascimento na nossa vida é o próprio Deus, irmãos. Toda salvação depende do novo nascimento. A justificação, vamos lá, Romanos 5, justificados, pois pela fé nós temos paz para com Deus por meio de Jesus. A justificação pela fé é o ato de substituição, onde Jesus recebe o castigo que nós deveríamos receber. Se não tem Jesus, como é que fica a equação, irmãos? Nada depende de nós, tudo depende de Deus. Porque senão nós vamos ser como arbusto solitário no deserto. Você já viu aqueles filmes, novela, qualquer coisa assim? Onde tem aquele, né, meio faroeste, né? Aquela coisa onde não tem ninguém, aí fica um arbusto lá, sozinho, sem vida, sem nada. É aquilo, irmão. Quando nós confiamos no nosso coração, quando nós confiamos na nossa integridade, quando nós confiamos na nossa percepção, nós somos assim, sem vida, sem utilidade nenhuma. Mas quando nós confiamos no Senhor, olha o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Uma vida sem Deus, eu estou sozinho no deserto. Uma vida sem Deus, vem tribulação, eu vou para um lado. Uma vida sem Deus, vem aflição, eu vou para o outro lado. Uma vida sem Deus, vem um vento, eu vou para um lado. Vem um vento, eu vou para o outro lado. E eu fico nessa, indo. É como Paulo fala, não seja como um menino inconstante, levado a todo vento de doutrina, Efésios 5:14. Vai indo para um lado, vai indo para um outro. A gente não é constante porque a gente está confiando na nossa percepção. É por isso que a gente precisa de igreja, querido. Deus usa a igreja para deixar a gente firme. Fala a verdade. Todo mundo aqui, até onde eu sei, inclusive este que vos fala, em algum momento já teve afastado da igreja. A igreja mesmo, fisicamente falando. Podia não estar no mundo, podia não estar bebendo, podia não estar se prostituindo, podia não estar fumando, podia não estar mentindo, mas você estava meio longe de Deus. Via um vento, tu ficava meio barro, meio tijolo. Via outro vento, tu ficava meio barro, meio tijolo. Meio barro, meio tijolo não, ficava como arbusto.
indo e voltando, indo e voltando. Mas quando tu está na igreja, vem vento, vem aflição, vem luta, vem um monte de coisa. Como é que tu fica firme? Tu fala, Deus vai me dar vitória. Tu começa a orar, Senhor, como eu devo agir nessa situação? Estão me perseguindo no trabalho, estão me perseguindo na faculdade, estão querendo acabar comigo, mas eu vou continuar firme na tua palavra, meu Senhor. O meu filho está enfermo, a minha mãe está enferma, a chuva veio, destruiu tudo, Senhor, mas glória ao teu nome, porque tu estás comigo e a minha esperança está no Senhor. Deus usa a igreja para isso. Deus usa a igreja para quando a gente está prestes a tomar uma decisão ruim, a gente ouve uma palavra e fica firme. Deus usa a igreja para isso. Essa é uma forma de encher o nosso coração de esperança e de confiança. Deus, Ele faz isso. E isso é glorioso. Enganoso é o coração, verso 9. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, que o nosso coração é corrupto. Ele não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração é desesperadamente mau. É por isso que não existe uma pessoa boa. É por isso que não existe um bonzinho. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Querido, se o Espírito Santo não te chamasse, você não ficaria firme. Eu já vi, Xanão já deve ter visto também, pessoal da antiga, quando a gente se encontra, né? Poxa, graças a Deus você ficou firme. Graças a Deus você continua na igreja. Graças a Deus você... Calma aí, gente. Não sou eu. É o Espírito Santo. Por mim, eu estava lá. Por mim, eu tinha abandonado. E isso não é retórica. Eu fiz essa oração. Acho que todos sabem, menos a Isabel. Eu já fiz essa oração. Eu falei, Senhor, hoje é o meu último dia como cristão. Hoje é meu último dia como crente. Eu não quero mais. Eu não acredito mais na igreja. E eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu sou inteligente? Não. Porque eu sou bonito? Definitivamente não. Porque eu não sou. E nem inteligente. Estou ali na média. Tá bom. É por mim? É pela minha força? Não. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força, o seu sustento. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Aquele que confia em Deus. Por isso, querido, não é errado falar. Temos que entregar o nosso livre-arbítrio na mão de Deus. Alguns falam de livre-arbítrio como se fosse livre-agência. Não vou me prender à terminologia, à semântica, a palavras, a termos. Só que a verdade por trás do livre-arbítrio é uma falácia. Induz o homem a tipo assim, amanhã eu posso aceitar Jesus. Não, você já ouviu isso, né? Eu estou muito novo, eu vou curtir a vida. Sabe por quê? Porque ele acha que ele é senhor da vida dele. Você escolhe o dia da tua morte? Você escolheu o dia da tua vida? O dia que tu nasceu? Tu determinou assim, olha, eu gosto muito dessa data aqui, eu vou nascer nesse dia. Não. Tu escolheu o dia que tu vai morrer? A tua vida não está nas tuas mãos, está nas mãos dele. Por isso Jesus, ele fala assim, não temam aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mateus 10, 28. Tome cuidado. Preserve a tua vida. Entenda o que o teu coração é. Entenda o que o teu interior é. O teu interior é podre. O teu interior é corrupto. O teu interior é pecador. Volte-se para Deus. Se arrependa. Peça para que Ele intervenha na tua vida e te faça um homem e uma mulher santo diante dEle.
Não se deixe guiar pelos desejos do teu coração, querido. Pelo desejo do teu coração, tu mata o teu marido, tu mata a tua esposa. Pelo desejo do teu coração, tu vai embora de casa. Pelo desejo do coração, tu fala meia dúzia de besteira no trânsito. Pelo desejo do teu coração, tu faz um monte de coisa errada. Mas você já reparou, quando você quer fazer uma besteira, do nada tu para? Aí tu acha que é você, né? Não é. É o Espírito Santo botando um freio na tua boca, botando um freio na tua língua e te domando e segurando e falando: não, a tua vida é minha e você vai andar em santidade. Reconheça isso e volte-se para Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Já passamos um pouco do horário.